Oi, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início ao último capítulo da apostila, que são as reformas religiosas. Eu vou fazer essa explicação desse capítulo em 3 vídeos. O primeiro sobre a introdução, o contexto, né, dos acontecimentos que vai levar a esse questionamento da igreja. O segundo vídeo eu vou falar sobre os reformadores, certo? E o terceiro vídeo eu vou falar da contra-reforma da igreja frente a essas reformas religiosas, certo? Então vamos lá. Então nós já estamos estudando desde o início do ano que a Europa, né, o mundo ali no século XV, no final do século XV, está passando por uma série de transformações. Então nós já falamos de renascimento comercial e urbano lá no sexto ano, no último bimestre sexto ano. Falamos que agora as pessoas começam a morar nas cidades, começam a surgir os burgos, começa a desenvolver uma atividade comercial. Nós vamos ter, com todas essas transformações, nós vamos ter um renascimento cultural, ou seja, uma mudança na mentalidade das pessoas daquela época, certo? Então, além dos renascimentos, nós vamos ter a formação dos estados nacionais, quando o rei volta a fortalecer o seu poder, né, vai fazer uma aliança com a burguesia, que foi uma classe social que surgiu dentro ali, do renascimento comercial e urbano. Então, é uma classe social que se torna muito rica e vai ter muita importância nesse cenário que nós vamos estudar agora, tá? E também falando das grandes navegações, que para atender aqueles interesses mercantilistas, tem início as grandes navegações, certo? Que é uma mudança econômica, contato com outros povos, novas mercadorias sendo levadas, novas mercadorias sendo comercializadas. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que vai acontecer também a reforma religiosa. A Igreja Católica, já no final ali do século XV, ela já está passando por uma série de problemas, tá? Porque o século XV, ele é o declínio da Idade Média. A Idade Média, a Igreja Católica era tão poderosa que ela era conhecida como a senhora feudal, né? Era a instituição mais poderosa que nós temos na Idade Média. Agora, na Idade Moderna, nós temos um questionamento a esse poder da Igreja. Então, vamos lá, relembrar um pouquinho esse poder, ó. A igreja era a maior proprietária de terras da Europa medieval, lembrando que era muito comum o dono da terra morrer, ele entregava toda a terra dele para a igreja, né, como uma tentativa de se redimir dos pecados, de adquirir ali um pedaço do céu, né? Então ela vai ter muita terra. Exercia muito poder político, ou seja, além de se envolver em questões espirituais, a igreja se interferia demais em assuntos políticos. Então, é conflito, um problema entre um povo e outro, um reino e outro, a igreja vai tentar intermediar. Por exemplo, antes de existir o Tratado de Tordesilhas, nós tivemos a bula intercoetera, né, que eu expliquei lá no conteúdo anterior para vocês. Quem foi que mediou a bula intercoetera? A igreja católica, né? Criou lá a bula papal, ou seja, um documento assinado, validado pelo Papa. Então tem muito poder político, se interfere muito em questões não religiosas. E tinha um forte poder social. Então é a igreja católica que ela vai determinar o que as pessoas devem fazer, como elas devem agir, até mesmo o que ela tem que pensar, né? O que é pecado, o que não é pecado. Então a igreja, tá vendo que ela tem poder em todos os setores de uma vida social? Na religião, na economia, né? Lembra que a igreja católica, ela também vai participar e vai financiar as grandes navegações. Boa parte desse interesse da igreja católica nas grandes navegações é por causa dessas reformas religiosas aqui, certo? Então vamos ver. Então a igreja, nós temos ali um imenso poder, certo? Qual que é a consequência de tudo isso agora no mundo moderno? Ó, alguns reis vão entrar em conflito com a igreja, a burguesia estava insatisfeita com a igreja e a igreja estava com sérios problemas internos, tá? Nós vamos estudar agora separadamente um pouquinho o que são esses problemas, ó. Então vamos entender. Quais foram os motivos que levaram os reis e a igreja a entrar em conflito? Por que os reis começam a tretar com a igreja, certo? A igreja arrecadava muitos impostos. Por quê? A igreja não era a senhora feudal? Ela não era a maior detentora de terras que nós temos na Idade Média?
Consequentemente, a igreja arrecada impostos dos camponeses, tá? E no Estado moderno, com o poder fortalecido nas mãos do rei, o que ele quer? Unificar os impostos, ou seja, ser o único responsável por cobrar impostos. Então ele tem ali um forte interesse em tomar essas terras da igreja e dominar essas regiões que antes eram dominadas pela igreja. Os reis querem diminuir a influência da igreja em assuntos não religiosos. Então ela vai dizer, ó, você cuida de questões espirituais, não pode se envolver em questões políticas. É uma tentativa de se separar Estado de igreja. Por exemplo, hoje em dia, no século XXI, né, até depois aqui dessa reforma protestante, igreja é uma coisa, Estado é outra, certo? Né? Não pode ter uma interferência. Na prática, a gente não tem interferência de um sobre o outro, ok? Mas aqui nós temos. Então, agora nós vamos ter um rei que vai querer dar um chega pra lá na igreja, né? Falar, não, agora quem vai comandar, quem vai arrecadar imposto aqui nesse território sou eu e não mais você. Tá? Começa aí uma das primeiras questões de ruptura entre igreja e o rei. A burguesia estava insatisfeita. Mas por que a burguesia está insatisfeita com a igreja católica? Isso é muito importante. A igreja condenava a cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro. Tá? Falava que isso era um pecado. Como assim, professor, um pecado? Ou seja, aqui nós temos a imagem ao lado, mostrando, por exemplo, o trabalho de um cambista, né? Ou um banqueiro, que é uma profissão que vai surgir nesse contexto de renascimento comercial e urbano, né? A burguesia começa a ganhar dinheiro, começa a emprestar dinheiro a juros. E a igreja vai dizer assim, olha, o tempo é uma coisa que pertence a Deus, então ganhar dinheiro com o tempo é pecado, é usura, um dos 7 pecados capitais, certo? Então a igreja está condenando essa cobrança de juros e isso vai deixar insatisfeito essa burguesia, que é uma burguesia que vai estar nesse período ali de conflito com medo de lucrar, né, ofender a Deus. Então vai surgir umas questões ali que vão defender uma ruptura entre a igreja e a burguesia. E a igreja também defendia a doutrina do preço justo. Gente, isso quer dizer assim que o lucro obtido, tá, por um produto, ele não pode ser colocado um valor muito alto sobre aquele produto, tá? Então, por exemplo, se você for lá no Oriente buscar porcelana, por exemplo, para você vender lá no seu comércio na Europa. Eu fui lá, comprei a porcelana. Como é que eu vou definir qual vai ser o preço da minha xícara de porcelana? Então, eu vou levar em conta o seguinte. O que eu gastei na minha viagem, certo? Vou fazer lá toda uma divisão pelos produtos que eu trouxe e vou cobrar o valor considerado um valor justo. Eu não posso lucrar, né? Eu não posso colocar ali os impostos em cima do preço daquela xícara, os meus gastos excessivos e minha vontade de ficar rico, por exemplo, né? Tipo, eu vou colocar ali 20% de impostos no preço dessa xícara, vou colocar 20% do que gastei na viagem nessa xícara e vou colocar mais 50% que é para ser o meu lucro. A igreja condenava, então defendia a doutrina do preço justo. Então pensa uma burguesia, né, que está enriquecendo e está ali se sentindo pressionada porque ela não pode lucrar, né? Não pode lucrar porque a igreja fica dizendo que isso é pecado, que a pessoa vai para o inferno se ela fizer isso, certo? Então nós temos ali uma treta também entre a burguesia e a igreja, certo? Tá, eu falei para vocês do problema lá da igreja com o rei, né? Da igreja com a burguesia. E agora, quais eram os problemas internos que a igreja enfrentava? Tá? Ou seja, o que os problemas internos? Críticas que ela sofria dos seus próprios, certo? Então, próprias pessoas do clero estão criticando algumas coisas da igreja. As principais delas eram a venda das indulgências. Pessoal, essa venda de indulgências, ela era como se fosse assim: você recebeu o perdão do seu pecado, tá? Então, quando uma pessoa ela vai se confessar, ela ia lá, ela recebia um documento que ela estava perdoada desse pecado ou não. Geralmente, a concessão de uma indulgência era concedido para quem praticasse um ato de caridade, para quem servisse nas cruzadas, para quem fazia jejum, né? Até aí tranquilo.
Só que em determinado momento no século XV, essas indulgências vão começar a ser vendidas, tá? Então, ou seja, você quer, vou lá confessar meus pecados, beleza, então você vai pagar tantas moedas para você receber o perdão do seu pecado. Essa imagem, ó, tá mostrando exatamente isso. Geralmente se colocava uma bancadinha na frente da porta da igreja, os fiéis iam ali, tá? Entregavam as moedas e recebia esse documento que ela estava livre ali, estava perdoada dos pecados dela. Alguns documentos que foram encontrados tinha tempo, por exemplo. Tá perdoado de pecados por 6 meses, tá? Ou algumas pessoas lá, entregou toda a terra dela para a igreja. Se você morrer, você deixa toda a terra para mim, né? Para a igreja. O que vai acontecer? Ah, você vai tá perdoado até de pecado que você vai vir a cometer. Então, essa corrupção dentro da igreja começa a chamar a atenção dos próprios membros, certo? Outra prática também muito criticada era a simonia, que era a prática de venda de objetos considerados sagrados. Aqui tem um desenho, ó, que mostra uns penduricalhos aqui, tá? Geralmente elas eram vendidas dessa maneira, elas eram penduradas, aí colocavam lá um objeto, olha, essa aqui é um objeto feito da madeira da cruz que Cristo foi crucificado. Pronto, ia lá vendia aquele objeto como sagrado. Ou seja, se você estiver em casa, você está agradando a igreja, você vai para o céu, você vai isso, você vai aquilo. Então, tudo isso começa a ser criticado, certo? Falta de instruções de grande parte dos membros do clero. O que é isso? Lembra que quando a gente estudou a Idade Média, a gente falava só tinha direito à herança o filho mais velho. O que geralmente acontecia com o filho mais novo? Ele era colocado para ser um membro do alto clero, né? Então você já entrava na igreja com um alto cargo, tá? Eclesiástico, e eram pessoas que geralmente não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus, não tinham conhecimento de Bíblia, não tinham estudado aquilo, não tinha nenhuma vocação religiosa. Então isso começa a ficar muito percebido. Muitos desses membros da igreja vão desrespeitar os votos de castidade, né? Ou seja, que não pode namorar. Então nós vamos ter uma crítica feita ali pelo próprio desconhecimento desses membros da igreja, ok? Pessoal, esses assuntos são muito importantes. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui no particular, no privado, que eu vou esclarecer a dúvida de vocês, tá? Não fica com dúvida. Agora vai começar a reforma protestante. Ai, desculpa, gente. A reforma protestante, ela vai começar a ser os membros da igreja escrevendo contra a igreja principalmente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 2 pré-reformadores, certo? Aí no outro vídeo eu vou falar dos considerados reformadores mesmo. Por que pré-reformadores? Porque eles começaram a questionar muitos dogmas da igreja católica, né? O que são dogmas? Aquelas verdades incontestáveis, bem antes desse movimento de reforma protestante. Então nós vamos ter ali, ó, o padre John Wycliffe, da Inglaterra. Ali mostra que ele nasceu em 1320 e ele vai morrer em 1384. Ele defendia que a igreja se limitasse a questões espirituais, deixando a política ao Estado. Então, olha o que ele está defendendo: romper. Fala assim, olha, igreja, você não tem que se interferir em assuntos de impostos, você não tem que falar sobre elaboração de leis, você não tem que fazer nada disso, você tem que cuidar da vida espiritual das pessoas, tá? Ele vai criticar ferozmente ai, me fugiu agora aqui. A riqueza, o acúmulo de riquezas da igreja católica, tá? Então ele vai falar assim, não precisa, olha a frase que ele diz, ó, qualquer propriedade na mão do clero é basicamente pecaminosa. Ele vai falar, o clero não tem que acumular riqueza, a igreja não tem que acumular riqueza. Gente, ele vai defender a tradução da Bíblia também, ele até vai começar a tradução da Bíblia do latim para o inglês, certo? Ele não consegue concluir essa tradução, ele vai falecer antes. Só que aí a gente pensa, mas a igreja não fez nada, professora, né? Fez sim, gente, porque a Inquisição ainda funcionava aqui. Só que o John Wycliffe, ele era muito próximo do rei da Inglaterra. E lembra que os reis, eles também estão interessados em diminuir esse poder da igreja católica, né? Então ele não vai ser morto ali imediatamente, ele vai falar na frente do parlamento inglês, o que ele vai se colocar contra, ele vai ficar preso,
durante muito tempo e ele vai falecer de um derrame cerebral na prisão, tá? Depois nós temos um outro pré-reformador, que é o Jan Hus, tá? Ele nasceu na região da Boêmia, que hoje é a República Tcheca, tá? Não usa mais esse nome Boêmia. Ele nasce em 1369, ele vai morrer em 1415. Ele, assim, se influenciou muito pelas ideias do Wycliffe, tá? Ele vai defender a livre interpretação da Bíblia. Ele vai criticar a riqueza acumulada pela Igreja Católica. Ele defende, gente, porque a Bíblia era um documento que só podia ser lido em latim e escrito em latim, tá? Então, eles vão começar a falar o seguinte, assim, ó. Nós temos que defender a livre interpretação da Bíblia. O que significa isso, gente? Hoje, na tua casa, se você vai lá, alguém te fala alguma coisa da Bíblia. Ah, na Bíblia tá falando isso, isso, isso. Você não pode chegar na tua casa e meio que desconfiar, falar assim, deixa eu ver se tá falando isso mesmo na Bíblia. Aí você vai lá, você lê a Bíblia e você tem uma interpretação diferente do que teu amigo teve. Hoje nós podemos fazer isso, nós temos essa liberdade, né, de interpretar a Bíblia, certo? Só que antigamente eles não têm essa permissão, gente. A Bíblia não é, as pessoas não podiam comprar a Bíblia, certo? A Bíblia era um conhecimento delegado única e exclusivamente aos membros do clero. Então as pessoas não compravam uma Bíblia. Agora, né, que a gente está falando ainda que é do movimento renascimento cultural, vai surgir a imprensa, que nós já discutimos em outras aulas. E essa imprensa vai possibilitar a impressão dessa Bíblia, tá? E agora eles estão começando a defender o seguinte: vamos deixar as pessoas terem acesso, elas fazerem a leitura da Bíblia e elas interpretarem a Bíblia. Só que era extremamente proibido, certo? Ele também vai fazer críticas à riqueza da igreja, só que o Jan Hus, ele não é protegido de rei nenhum, diferente do Wycliffe. Então, o que acontece com o Jan Hus? Ele é morto na fogueira, tá? Pela Inquisição Católica naquele momento, certo? Então nós chamamos ele de pré-reformador. Agora nós vamos falar dos reformadores, que são outros membros, alguns da igreja, até rei. Nós vamos falar sobre o rei da Inglaterra que vai romper com a igreja. Esses são os precursores, gente, tá? Começa, então, olha aqui, nesse primeiro momento, nenhum deles está falando, não, vamos romper com a igreja católica. Eles não falam isso. Eles estão falando em reformar, melhorar os dogmas, respeitar as sagradas escrituras. E isso vai se fortalecer agora com um cara chamado Martinho Lutero, na Alemanha, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com um vídeo novo.